Dia, seres de luz, bom dia, magos e magas da Terra. Entramos hoje na frequência do tom cristal, o tom 12, Kalahum, da nossa apostila de mapa de sincronização galáctica, fazendo essa interpretação maravilhosa do nosso estudo para cada vez ficar mais fino, mais bom. Tom cristal, logicamente, Kalahum, complexa estabilidade, equilíbrio. Preparação para um novo ciclo, união de todo o conhecimento, regeneração, escolhendo uma nova direção. Significa mudança de um degrau dimensional de 90 graus. Compreenda. O sagrado número 12 é um fim ou um término, mas é também um novo início. É o peso ou a aflição de uma perda, de uma separação, de um divórcio ou morte. Kalahum é abatimento sentimental, com as sensações que geralmente acompanham o término de um longo projeto ou de um esforço só conjunto. Onde há um ponto final, há também uma ativação de mudança e regeneração. Dentro de Kalahum está a determinação para reconstruir e continuar sua vida. É um casulo do qual alguém emerge alterado e evoluído. O sagrado número 12 diz respeito ao discernimento e conduz um novo curso. É o excitamento das coisas novas. Você está em uma encruzilhada. Deixe ir sua criação passada e dirija-se para a alegre excitação do novo começo do seu destino. Kalahum tem uma habilidade própria para ver muitas perspectivas e é capaz de estabilizá-las e integrá-las de um modo tal que todas elas podem ser vistas ao mesmo tempo. Pode pegar partes de ideias e criações não relacionadas, encontrando um meio de fundi-las e vê-las como um todo. O número 12 tem o poder de regenerar. Pessoas com esta influência podem recuperar coisas que já foram consideradas perdidas. São grandes conselheiros para aqueles que parecem estar precisando de ajuda. Alguns usam este poder regenerador de uma maneira mais física, restaurando antiguidades ou velhas construções. Elas restauram o encantamento de eras passadas. Um aviso para aqueles com influência Kalahum, pois sua ostentação é o orgulho. É um hábito que assola seu fluir criativo em lugar de criar algo útil. Liguem-se à sua intenção e complete o projeto. Então receberás todo o reconhecimento que desejas. Destinar, entregar, aplicar, ocupar-se a algo. Ação e efeito de cooperar, operar conjuntamente com outras pessoas, colaborar, fazer universal, generalizar, mundial, a essência do espírito como a luz do sol, a translucidez e claridade da água que o homem deve alcançar para a luz atravessar o ser e purificá-lo. Joelho esquerdo, tom da cooperação, vibração da estabilidade complexa e dedicação. A cooperação emerge quando você expande a percepção, abre o coração e está disposto a criar o resultado maior que beneficia a todos. A cooperação é impossível quando você é regido ou deseja controlar o resultado. Acontece também quando, cooperando com o universo, coopere com todas as situações da vida, sendo aberto e fluido. Torne-se um eu mais expandido. Integre as experiências da vida e os novos horizontes com fluidez. 12 é a união das polaridades. Explora e expande qualquer autolimitação construída. Então, no tom cristal, sim, o nosso tom da cooperação, o tom que chama exatamente a frequência, da corte dos 15, sim, nos dias que são tom cristal é a corte dos 15, então, onde todas as pessoas se reúnem para conversar, para trocar ideias, para ver como estão as missões, como estão os processos, todas as frequências no tom cristal é que acontecem. Sim? E esse tom cristal, logicamente, que chama a frequência da cooperação. Em essência, dentro de uma onda encantada, é a cooperação plena. Os seres que cooperam e se cooperam, que dentro de uma onda encantada, que é o que nós deixamos dentro de uma onda encantada? Que essa onda encantada, ela
que é o que nós deixamos de fruto para as pessoas, para o mundo. É isso que nos traz o tom cristal. Sim? E eu gosto sempre de falar que o tom cristal, não é? A cooperação real, ela vem acontecendo quando tem individualidades, quando tem seres, sim, quando tem uma unidade e outra unidade, a gente consegue cooperar. Mas se não tem individualidades, não tem unidades, as pessoas não se adentraram em sua consciência, não se colocaram no ponto que elas são para estar alinhadas, a cooperação não existe. Tem que ter unicidades, tem que ter individualidades para que o todo venha acontecer. Sim? Então, o que é o que acontece nesse plano? O tom cristal, ele vem cooperar, mas ele também vem ensinar a ser individual. Sim? Ele também sabe entregar e sabe colocar esse poder pessoal em cada pessoa para que ele aprenda a ser. Ou seja, esse grande mistério da cooperação é saber que cada um é um portal. E o tom cristal sabe entregar, fortalecer e fazer ver esse poder pessoal que cada um tem. Sim? E essa é uma das magias bem bonitas do tom cristal, que traz esse campo de fazer que tudo funcione, que todos estejamos interligados. Claro, aí vem o selo a nos mostrar em que frequência. Não está aqui, estou aqui recebendo bem uma chuva, aí já está vindo o vento, não está vendo meu cabelo. Quem é que ensina aí o tom cristal, por exemplo? O 1577 é a terra cristal vermelha, que vem trazer a cooperação. Então, a sabedoria da terra, da Pachamama, vem ensinar como cooperar, vem nos mostrar que todos os elementos estão conectados para cooperarmos juntos, que é toda uma grande família e que assim a gente aprende. E nesse momento, nesse Kim, é a natureza que ensina. Sim, então, assim, nós vamos fazendo as interligações para ver essa sabedoria que cada Kim, cada selo, cada tom traz, tá? Então, frequência cristalina, crística, cristalina, cristal, vem do tom cristal. Seres que vêm apresentar-se, sua frequência cristalina, quando está na luz. Lembrando que tudo o que a gente falou é luminoso. Quando, toda polaridade é como temperatura. Nós temos o calor e o frio. Temperatura, gente. Então, todo o que está sendo falado na frequência crística, quando o ego trabalha, se isola. Em vez de ser cooperativo, ele se isola, quer para si só, tem medo de cooperar, porque a frequência cristalina é que nós todos somos um. A frequência crística compreende que todos somos um. E aí, quando está na sombra, se separa. Então, só quero para mim, só eu. Por quê? Porque está separado. Está sofrendo em sua separação. Então, muitas vezes a gente tem que entender essas frequências, de entender essas dualidades, como se trabalham, como se misturam, e assim é que nós vamos aprendendo, tá bom? E em Laquete, eu sou outro você, Kim 241, dragão ressonante vermelho, serviço da luz, da paz, do amor e do axé. Em Laquete, já sabe, gostou? Like, compartilha, comenta, se inscreva no canal, bota o sininho e sejamos bem felizes em Laquete mais uma vez.